E disse Elias a Eliseu: ficai-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Vamos fazer uma oração. Pediu o sonoplasta aqui, pode deixar sem o playback, viu? Sem o fundo musical, daqui a pouco ele vai tocar. Obrigado. O som está uma benção aqui, obrigado pelo som, está uma benção. Glória a Jesus. Oremos. Deus, nós estamos em uma conferência cujo, Senhor, objetivo é para sermos cheios do Teu Espírito. Precisamos, ó Deus, nesta noite, saber e viver a Tua boa e perfeita vontade. Senhor, tenha liberdade e faça o Teu querer nesta noite. Opera, meu Pai, a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Quem tem assento, por gentileza, o tome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ei, escute. Deixe que nada, ninguém tome a tua atenção. Olhe para mim, por favor. Houve um tempo na nação de Israel que ela foi dividida devido à teimosia de Roboão. Essa nação, que era constituída de 12 tribos, algo profético para os 12 apóstolos. Mas, dividindo a nação, 10 tribos ficaram para o reino do norte, com Jeroboão. Governando a região de Israel. E do reino do sul, 2 tribos. O lado do sul, Judá, com a capital Jerusalém. Israel com a capital Samaria. Nessa divisão, o tempo foi passando, e do lado de Judá, do reino do sul, capital Jerusalém, apareceu-se muitos reis piedosos, justos, diferente de Roboão, porque filho de peixe, peixinho é, mas filho de ímpio pode ser um grande homem de Deus. Não deixe ninguém te intitular pela tua descendência, porque quando você se converteu, você tornou nova criatura. E nesta divisão, Reino do Sul, tiveram vários reis que governaram, que foram tementes a Deus, mas o Reino do Norte não. E surgiu um rei por nome Acabe, um dos piores reis que existiu. Casou com Jezabel, uma mulher que era filho do sacerdote do deus Baal. Deus esse intitulado como o Deus da chuva. Vou repetir, olhe para cá. Deixe que nada e ninguém tome a tua atenção. Baal, Deus da chuva. Jerubaal, o sacerdote, pai de uma mulher por nome Jezabel, aonde Acabe casou com ela. E nesse casamento
houve uma adoração repartida, ou seja, eles adoravam ao Deus Jeová, mas também ao Deus Baal, em especial ainda quando vinha a chuva. O Deus Baal era venerado, adorado, louvado, devido considerá-lo como o Deus da chuva. O tempo vai passando e tudo vai acontecendo conforme os costumes, conforme eles acreditavam, até um dia que um tisbita aparece no cenário, e ele já aparece dentro do palácio, falando diretamente com Acabe. Ele fala com Acabe que Deus não tem agradado da maneira que Acabe anda, e quando ele fala com Acabe, ele fala que não vai haver chuva durante algum tempo. Essa fala de Elias não é a fala dele, como alguns pregadores que não gostam de estudar Bíblia ditam. Se Elias falou, deu certo, você também pode determinar que vai dar certo. Jamais isso vai acontecer. Deus não é capacho de crente. Deus ainda é Pai, nós somos filhos. Deus ainda é Senhor, nós somos servos. Deus ainda é soberano, nós somos limitados. Ele disse: cuja face estou. Se você for esmiuçar, já dá mais uma mensagem aqui: cuja face estou. Ou seja, a intimidade com Deus está tão grande que eu estou face a face com Ele. Estou tão próximo que eu estou trazendo a direção de Deus para vocês aqui. É que Ele não vai mandar chuva. E assim aconteceu. Não choveu, estava tranquilo, porque não era época de chuva. Mas quando aproximou a época de chuva, aconteceu, irmão Rafael, que eles estavam tranquilos. Baal vai mandar chuva e tudo em paz, vai dar tudo certo. A profecia dele vai cair por terra. Esse homem é carnal, é profeteiro. Esse homem não tem intimidade. Ele aparece do nada, nem nome tem. É Elias. Elias de quê? Tisbita, cara lá nem daqui é da nossa capital, nem tem linhagem real, nem tem linhagem sacerdotal, não tem nenhum costa larga. Quem é esse cara? Do nada aparece, diz que vai ser assim, 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 e quando ele fala assim, chega o tempo de chover, mas não chove, porque quando o homem de Deus fala, direcionado por Deus, Deus é fiel para garantir a sua fala, quando é Deus que direciona. Felizmente tem muitos homens e mulheres falando o que Deus não falou, não adianta, vai ser envergonhado e vai envergonhar até o nome de Deus. Elias, quando falou assim, a chuva não caiu, e agora os profetas de Baal, a Jezabel, seu pai, Acabe, todos aqueles que estavam acreditando em Baal, foram frustrados. Quem me ouve diga amém. Mas houve um colapso também para o povo de Deus. Por quê? Porque se não houve chuva, o povo de Deus também estava na seca. E o tempo foi tão escasso de chuva que o esterco, ou seja, as fezes dos pássaros, virou alimento caro. O tempo estava tão feio que o querite secou. E Elias teve que deslocar para outro lugar. Mas,
Quando o tempo passou, do tempo que não ia chover, Elias, ele vai para a oração, porque o profeta, ele tem que orar antes de profetizar, ele tem que orar quando é o tempo que está profetizando, mas depois que ele profetiza também, ele tem que continuar orando. Tem pessoas que só oram para Deus levantar, mas quando Deus levanta, ele para de orar. Não vai adiantar, vai se frustrar e decepcionar. Mas ele foi para a oração, ele escolheu um lugar isolado, subiu um monte e levou o seu servo. E quando ele está lá, ele começa a orar. Ele ora uma vez e diz para o servo: dá uma olhadinha para o céu, para ver se você vê algum sinal de chuva. O servo fala para ele: estou vendo nada. Ele diz: vou orar de novo. E ele continua orando, mas também o servo diz: não estou vendo nada. Ele ora a terceira vez, o servo vai dar uma olhadinha para o céu e diz: estou vendo nada. Ele ora a quarta vez, e o servo olha e diz: tem nem nuvem, o sol está escancarado. Mas ele vai a sexta vez, e o servo olha e diz: olha, tem nada não, só sol, viu? Ele não questiona com Elias, porque quem anda com quem tem unção, não menospreza a oração de quem tem unção, porque quem tem unção, ele não é o Deus na terra, porque tem gente que acha que é o ter unção, acha que é o Deus na terra. Eu vou orar aqui, vai acontecer agora, aqui agora. E se Elias, ele orou uma vez e nada, duas vezes e nada, três vezes e nada, imagine você, orou na primeira e está achando que vai acontecer? Nem sempre. Elias tinha um fator que era predominante, era primícia, era número 1 no seu ministério, o que era perseverança. Todos nós sabemos que o que ele te seca, mas ele vai para Sarepta, numa região ímpia, mas Deus falou que quer cuidar dele, mas ele não para, ele não desiste. Até onde eu estou pregando, fica atento, ele tem esse ministério e ele é um homem determinado. Estão me ouvindo? Diga amém. Elias, ele ora 6 vezes e o servo não questiona com ele e nem Elias para de orar. Agora a pergunta que não quer calar é: por que o servo não orou com Elias? Será que o servo não orou? E por que Elias estava orando no monte? Não tinha telhado. Por que ele não ora e olha para cima? Ele ora e manda o servo olhar para os céus, ver se vinha chuva. Espera aí, Elias, você está brincando com a minha cara, né? Sou seu servo, mas não sou seu escravo. Vira a cabeça para cima, olha para o céu, abre o olho, você consegue ver, ué. Eu tenho que ficar olhando para você? Está achando que eu sou bobo? Já 6 vezes já. 6 vezes, toda hora. Eu creio que o servo que deu uma olhadinha para Elias, e Elias falou para o servo: eu estou apenas orando, e você olhando para o céu. E o servo não entendeu, mas na 7ª vez, a 7ª vez que ele orou, ele disse: olha para o céu de novo. Ele olhou e viu uma pequena nuvem, tão pequena que era do tamanho da mão de um homem.
Aí ele diz: estou vendo nada, só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Se falasse pequena nuvem, Elias entendia, sim ou não? Sim. Se falasse que era nuvem do tamanho da mão do homem, Elias entendia? Sim. Presta atenção. Por que Elias não olhou para cima 7 vezes e disse: estou olhando ver se vem chuva? Por que ele mandou o servo? Para ensinar que quando o líder ora, a igreja vê sinais no céu, a igreja vê o céu manifestado. Vocês não estão pegando, eu vou ter que frisar isso aqui mais. Elias não olhou para o céu as 7 vezes que orou para que houvesse chuva. Ele pede o servo para olhar, primeiro, para ensinar para o servo que Deus vai manifestar com o seu poder dos céus na terra só através da oração. E não oração daqueles que oram hoje e desistem amanhã, mas daqueles que oram até ver um sinal no céu, ver Deus respondendo, ver Deus mudando. Segundo, ele quis mostrar: líder que não ora, a igreja não tem contato com o céu, não vai ver coisas misteriosas, não vai experimentar o sobrenatural. Revidera Massúria Ramandeko Yandikyo Rosebe Andakando Rebias. Porque o servo fala que é do tamanho da mão de um homem. Deus fez questão da nuvem ser do tamanho da mão de um homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque quando o crente ora, em especial o líder, aleluia, a mão de Deus move no céu para mandar resposta para a terra. Jesus. E era do tamanho da mão de um homem, sim ou não? Queridos, mão é uma tipologia de ação. Ele não falou do tamanho da mão de Deus, não tem medida. E por que ele falou do tamanho da mão de um homem? É porque Deus quis ensinar para ele. E quando nós oramos na terra, nós temos poder para mover o céu. Meu Deus, tem alguém pegando isso aqui? E ele manda o servo dar um recado: diga para Acabe, prepare os carros, carruagem, e diz para ele correr para casa, que vai cair um toró d'água aí. E viu Elias, ele não viu nada, só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E por que Elias falou assim? Porque Elias conhecia de Bíblia. Quem me ouve, diga amém. Eu te pergunto: as pedras que Davi lançou no Golias, era grande ou pequena? Era grande ou pequena? A queixada de jumento que Sansão esmagou 1000 homens, era grande ou pequena? A vara que Moisés tocou no mar vermelho e o mar abriu, era grande ou? Era grande ou? Eu vou melhorar porque alguém não está pegando. Isaac era solteiro. Isaac era solteiro e diz: eu quero casar. Ele foi para o monte para oração, e de repente ele viu a Rebeca, sua futura esposa, chegando, Eliezer trazendo ela. Aí Elias olhou e diz: vou subir para o monte para orar também, porque o que eu estou precisando
Eu vou só orar. Quem vai trazer é uma tipologia de Eliezer. O Espírito Santo vai mover o céu e vai fazer o que eu estou precisando. Vai mudar o cativeiro desta nação. Remete a sorrenabraçúria. Quando Elias falou para o servo falar para Acabe, o servo não questionou. O servo foi. Quando ele foi e disse para Acabe, Acabe também não questionou. Acabe foi. Eu quero que a igreja pregue comigo perguntando por quê. Não, mais forte, por quê? Porque Acabe, ele orou para descer fogo do céu. E não é de ver que desceu? O fogo foi tão poderoso que desceu direcionado para o altar. Porque quem quer fogo do céu, mas não tem altar, não vai receber fogo. Fogo é atraído pelo altar. E o altar, não estou dizendo que isso é tribuna alta. Não. Esse palanque, aquele lugar alto tem nas igrejas. Altar é intimidade, comunhão. Eu quero perguntar, aqui em cima tem altar? Tem altar? Tem altar? Tem altar? Tem altar? Tem altar? Tem altar ou só está no altar? Tem altar ou só está no altar? Porque tem gente que gosta do altar do templo, mas não tem comunhão com o altar do céu. E o altar do céu, ele tem que ter no mínimo 3 composições. Pergunta quais? Primeiro pedra, depois lenha, depois cordeiro. Jesus dos crentes. Por que primeiro pedra? É porque se não tiver Cristo, o fogo é estranho. Por que lenha? Porque não adianta ter fogo, mas não ter lenha para conservar. Tem gente que é um fogo só aqui dentro, mas não tem lenha, chega em casa tribuloso. É gelado, é apagado. Eu vou entregar. Levar e a sorre, nebinária. Erebandoqueira amando rebinai. Aí tem cordeiro. Porque altar só tem significado, só tem ação, só tem valor se tiver o cordeiro. Ah, você não pegou. Por baixo ele é alicerce, ele é rocha que traz uma estrutura para a nossa vida. E por cima ele é a cobertura, ele é a providência, ele é o livramento para a família, ele é a resposta em meio à prova, ele é a resposta da última hora. E você não está entendendo, eu vou explicar. Abraão, quando colocou o filho no altar, aí a voz do céu gritou: ei, atrás de você tem cordeiro. Tira o seu filho do altar e coloca cordeiro. Não está pegando. O teu filho está querendo ser consumido pelas drogas, pelo álcool, alguém da tua família pela prostituição. Mas o altar hoje tem cordeiro, tem cordeiro, tem cordeiro. Vai substituir hoje. O altar tem cordeiro. Tira o teu Isaac daí, porque o teu Isaac não foi dado para morrer, mas foi dado para testificar.